ar o Segunda Potência com o Judeu Ateu e o Estranho. Bora lá! Judeu Ateu, o que é isto aqui? Estou pasmo, Estranho. Não é um mangá ao quadrado, não é nada que eu já vi antes na minha vida. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Calma, vamos explicar. O que é a Segunda Potência, Judeu? É um podcast spin-off da marca Quadrado e Ao Quadrado, da marca Ao Quadrado, no qual falaremos sobre outras mídias diversas, né? No caso, neste programa, escolhemos um videogame, falaremos de um videogame, no caso vocês já viram já baixaram o podcast, então já sabem, falaremos de Braid, correto? Não só de Braid, né? A gente vai tentar tornar o programa escutável para quem não jogou Braid, pelo menos uma primeira parte, até a gente entrar no Braid de fato. Sim. Mas a ideia do podcast é justamente essa. O mangá ao quadrado é sobre mangás. Não tem como a gente enfiar um tema de games, de filmes, de livro, de comportamento dança. Até dá, de dança, não sei, qualquer coisa, não dá pra gente enfiar lá. Não fica bonito, não fica legal. Não, talvez não dê pra atrair a atenção de pessoas que não gostam de mangá, entendeu? Então se a gente falar, olha, eu estou falando de games no podcast mangá, ninguém vai ouvir. Não, ninguém vai. A gente vai se excluir muito no mesmo grupinho. Então, estamos abrangendo o mercado aí. Sejam bem-vindos se essa é a primeira vez que você escuta, já escutaram nossos nomes. E vamos ver o que rola, né? Vamos ver. Lembrando que esse podcast não tem periodicidade, não vai ter uma frequência... Pelo menos inicialmente não vai ter uma frequência alta. Vai ser só quando de vez em quando rolar uma vontade de falar especificamente de alguma coisa diferente. E aí a gente vai dar uma pausa no Mangá ao Quadrado e vir com esse. O Mangá ao Quadrado continua normalmente. Semana que vem volta o Mangá ao Quadrado normal. Mas esse aqui é um podcast separado, que é pra gente poder falar do que quiser. Maravilha, cara. Maravilha. Então, o que nesse podcast a gente vai começar falando, Judeu? Você falou Braid, e eu acho que a gente vai discutir bastante Braid, porque na verdade foi o tópico trazido por você, que você queria conversar um pouco sobre o jogo Braid. Exatamente. Eu achei um jogo fantástico, mas como a gente queria explorar um pouco mais de alguma temática mais geral dos videogames, antes de falar de Braid, um tema que você sugeriu, eu também achei muito interessante, seria falar sobre mecânicas como metáforas nos videogames, né? A utilização da mecânica de um jogo para passar alguma mensagem relativa ao jogo, né? Não só uma mensagem, uma metáfora, mas auxiliando na contagem da história, né? Porque vai além da metáfora. Mas vamos por partes, né? Eu acho que primeiro, se alguém estiver chegando nesse podcast pela primeira vez e não ouvir os nossos outros, ouçam o Mangá ao Quadrado que saiu na semana anterior a este podcast, que foi o Mangá ao Quadrado sobre multimídias, né? Se somos multimediáticos, que a gente fala sobre gostar de outras mídias, incluindo games. Lá a gente fala um pouco por cima sobre mídias não narrativas, né? Sim. A gente fala também o que é mídia lá, então se acostume com o termo no outro podcast. Mas a ideia é que um conceito inicial que a gente pode ter é que existem jogos que são narrativos e existem jogos que não são narrativos, né? Ou eu até diria mais, né? São jogos que têm uma história, né? Que tem um enredo, e jogos que não têm. Que pode ser, que são aqueles jogos repetitivos ou apenas mecânicos, como, sei lá, o Tetris. Dá pra dizer que Counter-Strike, por exemplo, ele não tem uma história de fato, né? Ele tem um cenário ali, mas ele não tem, né, uma narrativa de fato. Você acaba jogando justamente mais pela mecânica puramente, né? Exatamente. Mais uma vertente que é bastante comum em games hoje em dia, e que eu acho que é a mais legal para se discutir, são os games que têm uma narrativa, tem uma sequência de acontecimentos, tem um enredo, que são esses jogos que tem começo, meio e fim, tem uma sequência de acontecimentos que você pode fazer, tem uma ou mais opções de caminhos a se seguir, né? Às vezes o jogo só tem uma,
Mas essa é a estrutura que é legal da gente conversar. Não necessariamente, jogos que têm história não são necessariamente aqueles histórias clássicas como você pensa, sei lá, Assassin's Creed ou Mass Effect ou qualquer coisa do tipo, tem uma história, uma linha narrativa bem fixa, né? Uhum. Mas nem sempre em todos os jogos a linha narrativa é tão clara assim, né? É um campo cinza, né, que separa esses jogos totalmente mecânicos de jogos totalmente narrativos, né, sei lá, Tetris e Final Fantasy, que quase não tem jogo, né, é quase só história. Aham. Não existem absolutos, né, nessa questão. Uhum. Existe um grande degradê entre o jogo puramente mecânico e o jogo puramente narrativo, como é o caso de, sei lá, Dear Esther, To the Moon, esse tipo de jogos que não existem uma mecânica de jogo, por assim dizer. É quase aqueles jogos que muita gente entendida de jogos tem problemas de chamar de jogos. Exatamente. Jogos puramente narrativos, o pessoal não costuma apelidar muito de game. Ou caso talvez até melhor, aquelas visual novels, né? Uhum. Aquelas, maioria são puramente narrativas. Essa questão que você falou de que existe todo esse cinza aí no meio dos dois. E uma coisa muito bacana do game, que é uma coisa totalmente diferente de qualquer outra mídia, que é o que torna ele uma mídia tão interessante para se fazer histórias narrativas, Sim. é a possibilidade da interação com a pessoa que está absorvendo aquela mídia, né? De forma diferente do filme, do livro, quadrinho, qualquer outra mídia, que embora você tenha que tomar algumas ações, por exemplo, virar páginas, a história está lá estática, né? Você não tem você não tem o que fazer a não ser absorvê-la. Mas o jogo, ele te permite uma interação, né? Às vezes a interação não necessariamente modifica a história, né? Não é nem esse o importante, mas a interatividade, né? De mexer com a história dá uma sensação de imersão muito grande, né? Eu também acho que esse é um dos... Óbvio, né? Interatividade é um dos fatores mais interessantes nos games. Mas sem dúvida. É mais do que interatividade, né? É tipo imersão mesmo. Uhum. É imersão, é justamente porque nada te torna mais cúmplice de uma história do que você ser um agente atuante daquela história, né? Então, é uma forma muito diferente de se interagir com o leitor, né? Ou com o espectador daquela mídia. E é aquele negócio, né? Os games, como se fala, né? Os games, eles é uma mídia que tá sentada em pés gigantes, em ombros de gigantes, né? Porque, tipo, é um amontoado de cultura e história humana, tudo jogado num mix só, né? Música, vídeo, áudio e interatividade numa mídia só. Então, é uma mídia que possui várias camadas, né? Exatamente. O interessante é a possibilidade de contar uma história em todas essas camadas, né? Uhum. Aí que tá a parte mais legal de tudo. Quando ocorre um trabalho bem feito, de haver uma preocupação da jogabilidade, da narrativa, das mecânicas do jogo, tudo isso está totalmente intrínseco a uma mesma história, né? Ao mesmo objetivo, a uma mesma mensagem, alguma coisa do tipo, torna muito mais rica a experiência, né? Porque é justamente isso, vai acumulando todas as camadas possíveis e permite a possibilidade de muitas leituras, né? Se você realmente quer estudar um videogame, você pode analisar, olha, esses caras fizeram a música por causa disso, os gráficos são assim por causa disso, a mecânica foi feita assim por causa disso, a trilha sonora é assim por causa não sei o que. As várias camadas permitem análises muito grandiosas. É claro que também por causa disso é muito fácil errar, né? Ou errar como? Na análise? O game sai uma merda. Sim, sem dúvida. Mas é um ponto que é legal a gente falar, né? Esse negócio de você poder analisar e falar, o som vem por causa disso, esse GIF, essa imagem é por causa disso, que foi feito dessa forma. Que a gente sempre fala isso no nosso podcast de mangá, mas vai que tem alguém novo. Muita gente vai poder falar, não, mas às vezes você está forçando uma análise, né? Como, por exemplo, eu já vi o próprio cara, o criador de Braid lá, o Jonathan Blow, ele falando que de vez em quando as pessoas colocavam umas interpretações que não era a intenção dele, né? Eu até me senti meio mal por ele quando ele falou isso. Eu lembro, eu vi uma parte também lá do filme Indie Game. Muito bom esse filme, aliás, né? Recomendo. Mas eu tava falando de uma entrevista específica que eu vi dele. Não tem nada a ver com isso. Não. Tá okay. Mas aí que tá. Ele fala, não, mas isso não tem nada a ver com o que eu quis fazer. Mas eu
defendo, eu acho que você, judeu, tem uma visão parecida com a minha, de que a vertente mais lógica de você fazer uma análise de uma obra é que depois que o autor fez, ela não pertence totalmente ao autor mais, né? Uma vez que ela está liberada no mundo, ela está passível de interpretações diversas. E todas elas podem estar igualmente corretas, contanto que sejam provadas dentro da própria obra, né? A participação, a intenção do autor é relevante para você determinar algumas coisas, mas ela não é imprescindível para você falar que uma análise é válida ou não. É mais complexo do que o autor não tá ligado a forma nenhuma com a obra, né? Há uma ligação ali. É justamente o que você falou, né? É uma ferramenta muito boa você pensar em intenção autoral para encontrar provas de que o seu raciocínio faz sentido, né? Mas o importante é isso, fazer sentido, tá justificado ali, né? Fazendo uma analogia, que não sei se todo mundo vai conhecer, mas o final do quadrinho A Piada Mortal do Batman, que por muitos anos ninguém nunca tinha feito essa interpretação, de repente veio uma interpretação há pouco tempo do Morrison, não é? É, do Morrison. Ele deu uma interpretação diferente, que já foi provada que não era a intenção, porque eles pegaram lá os rascunhos originais do Alan Moore, e que lá não estava descrevendo nada do que o Morrison fala que é o final, de fato. Mas nada impede a explicação dele tá plausível, porque é justificada dentro da obra. Faz sentido, né? Faz sentido. Então, os dois finais são válidos. O final que todo mundo conhecia e o final que ele propôs. Só partindo um pouco sobre as mecânicas atuando como formas de passar mensagem, né? Porque eu acho que é muito fácil nos games você passar por essa camada das mecânicas tangencialmente, né? Sem perceber que pode ter alguma mensagem. No caso do Braid, que a gente vai comentar daqui a pouco, não é tão fácil, né? Porque ele esfrega na sua cara que aquilo não é à toa, né? Ele coloca um texto antes de cada fase te explicando qual é a metáfora envolvida naquele puzzle e nos poderes envolvidos naquele nível, né? Mas em outros games, às vezes, há um trabalho para se analisar ali, de tentar ver por que as coisas são feitas de um jeito e passa batido pelas pessoas às vezes, eu acho, né? Não sei se... Sim, porque acaba sendo justamente uma passagem, né? As pessoas acabam vendo o gameplay como uma ferramenta para você ver a história. Só que é como se ela fosse um óculos para você ver a história. Mas o que as pessoas não percebem é que o gameplay ele pode ser o lápis que escreve a história, né? Ele pode ser a caneta, pode ser a borracha, pode ser qualquer coisa que interaja de fato com a história, que não seja só apenas para você ver a história através dela, né? Ninguém vai pensar... É difícil pensar que o martelo que pregou o prego para pendurar a pintura faz parte da pintura, né? Mas essa analogia tá meio estranha. Porque, Jonas, a ferramenta que você usou para montar aquilo... mais ou menos. Eu não sei fazer analogia, a sua é melhor. Eu tô criticando as suas analogias como um todo. Não, eu nunca consegui fazer essas analogias hoje. Mas a questão é que o que pode levar muitas pessoas a terem esse tipo de visão, que acho que é até legal a gente conversar, é que muitos jogos, como é o caso do próprio Braid, não permitem, de certa forma, uma grande liberdade criativa, entre aspas, para o jogador. O que eu quero dizer com isso? As soluções dos puzzles de Braid são uma. Cada puzzle tem uma solução. Você não tem 15 formas de resolver aquilo, você tem uma, sabe? E até que ponto a interação das pessoas com o jogo podem realmente modificá-lo, né? Uma vez que elas não têm outra opção, elas só podem fazer aquilo, né? O que você acha? Você acha que você ter um gameplay que permite apenas uma solução pode, sei lá, diminuir a qualidade de uma história, de uma narrativa de um jogo, algo do tipo? Eu tô pensando aqui sobre se o fato da linearidade soluciva. Okay. Não tem soluço. Soluciva é que tem soluço. Se essa linearidade para tentar resolver os puzzles são ou não são algo que atrapalha na hora de você tentar entender a mecânica, né? Às vezes eu acho que tem mais a ver, tipo, com o conceito de videogame como um todo, sabe? Principalmente da forma como surgiu, sabe? Pac-Man e Tetris, de fato, eles não têm mensagens pelas mecânicas dele. Ou tem, eu nunca parei pra ver, né? Mas se tem, é muito difícil de se encontrar e nunca foi pensado. Então é muito natural mesmo você
passar por aquilo, né? Não, eu tô fazendo isso pra chegar na história, né? Não é isso aqui, não é a história. Eu só tô fazendo isso pra poder chegar na história, né? Exatamente, exatamente, porque é uma visão equivocadíssima, né? Porque as ações são parte da narrativa, né? Quando você sai de uma cutscene de um Assassin's Creed da vida e entra numa cena de ação que você tem que matar todos os caras que estão na tela, você matar todos os caras que estão na tela é parte da história. Totalmente, né? É totalmente parte da história. Se você não matar aqueles caras, a história vai prosseguir de uma forma diferente. Ou deveria prosseguir, né? Às vezes você não... Aí que tá. Às vezes você não tem a opção de não matar todo mundo, né? Por exemplo, Shadow of the Colossus, você não tem a opção de não matar um colosso. Você tem que matá-lo e você tem que atingi-lo num lugar específico. Só que como você faz isso, como você tenta fazer isso, como a sua experiência que é a parte importante da história. Porque aí que tá. A gente pensa muito, talvez, que essa linearidade significa que a gente não tem influência na história. E talvez a gente não tenha mesmo. Mas não é o importante. O importante é a influência que isso vai ter em você, jogador. Sim, concordo. Tanto que, mano, Shadow of Colossus tem... É linda a mecânica dele, da forma com que ele conta a história, né? Você é um cara totalmente indefeso lutando contra uns gigantes, né? Então, isso significa muita coisa. Você não tem nenhum poder. Não é à toa que foi feito assim o jogo, sabe? O jogo não é sobre matar gigantes. É sobre você ser esse cara que só tem uma espada e vai matar os gigantes, né? Exatamente. Não é pensado à toa isso. E a forma como você vai passar por cada uma das... como você vai conseguir vencer aquilo, né? Tudo o sofrimento que você passa para descobrir qual que é o caminho até o lugar, né? Da mesma forma no Braid, na maioria dos jogos, né, que existem um puzzle para ser resolvido, é assim, você ter que passar por aquilo é uma experiência que por si só já vale, né? Deveria valer, né? Os criadores têm que trabalhar para que isso valha a pena. E às vezes a gente não percebe quando é bem feito, mas é muito fácil de perceber quando isso é mal feito. Quando as mecânicas... Talvez não é tão fácil de perceber quando elas não passam mensagem, mas é fácil de perceber quando elas passam uma mensagem errada, sabe? Por exemplo. É porque eu comentei de Final Fantasy antes, só me ficou na cabeça essa merda agora. Mas, tipo, eu joguei poucos Final Fantasy, mas o 13º que eu joguei, tinha um garoto lá que tinha uma crise existencialista do caramba, em um monte de cutscene, o caralho é 4. E no momento que eu encontrava um monstro pra entrar na batalha, ele entrava na batalha mó de boa, assim. Tipo, todo o drama dele é de que ele não queria lutar, não queria fazer nada, mas assim que eu entrava numa batalha, ele tava com um boomerang na mão, pronto pra fazer qualquer coisa. Exatamente, porque aquela batalha, em teoria, não significa nada pra história, e ela, na verdade, não só não significa, como ela joga fora a história, né? Exatamente. É complicado isso, é complicado mesmo. Acho que isso é um problema desses RPGs de uma forma geral. É difícil eles conseguirem interagir bem a personalidade dos personagens com as batalhas aleatórias, esse tipo de coisa. É um trabalho que precisa de um esmero. E eu não vi Final Fantasy 13, mas todos os outros que eu joguei, que foram basicamente os de Super Nintendo, eles eram assim, né? Eles eram assim. Eles estavam na batalha e esqueciam exatamente tudo, assim, né? Puta, minha mulher morreu, que merda. Eu fui manipulada pelo governo e opa, apareceu um cachorro aqui, vamos matar ele, sabe? E aí, né? O que isso significa? É fácil de ver quando é feito errado, pelo menos. Mas em Braid é bem feito, né? Em Braid é muito bem feito, que a gente pode conversar. Não sei se a gente já pode entrar agora, mas você já quer falar de Braid? Vamos falar de Braid. Você tem mais alguma coisa a comentar? Tá bom. Eu acho que a gente passou bem por cima qual que era a nossa ideia bem geral da relevância, da jogabilidade para narração da história, né, para sequência de acontecimentos que envolvem a história desses jogos narrativos, né? A gente não tá pensando em Tetris, em Angry Birds até tem uma historinha aí, né? Mas não sei se dá para contar. Mas esse tipo de jogos a gente não tá prestando atenção. A gente tá mais nesses outros que são mais narrativos. Braid, o que é Braid, Judeu? Você tem uma ficha técnica de Braid aí? Duvido que você preparou. Duvido. Nossa, nem fudendo. Nem fudendo. Eu imagino mesmo. Você tem algo prontinho aí, bonitinho, falando o que é Braid? Não, tá aqui, ó, na Wikipédia. Braid é um jogo de plataforma e puzzle desenvolvida pela empresa Number Known,
que na verdade eu acho que foi feita totalmente pelo mesmo cara lá, que foi o Jonathan Blow. Teve uma arte da história, ele comprou lá de um cara, ele contratou um cara pra fazer, e provavelmente as músicas também foram outras pessoas que fizeram. Olhando aqui no YouTube, olhando aqui na Wikipédia, diz que são 3 pessoas que eu não vou lembrar o nome. Tá, ok. O que importa é o Jonathan Blow mesmo, né? Que é como se ele fosse o escritor da história, o diretor do filme. É mais diretor, porque ele não é só... É o roteirista, é o cara que programou, é o cara... ele fez na maior parte do trabalho, provavelmente, imagino eu. Sim. Rapidamente, não desmerecendo quem faz a arte, quem faz a música, porque são pessoas igualmente importantes, mas é que pra discussão que a gente quer, o importante é o Jonathan Blow. E ele que ficou famoso também, então desculpa o resto. Mas a gente falou um pouco sobre camadas de cinza que definem uma história narrativa, uma história pela mecânica, e Braid é um meio termozão aí, bem meio termático, eu acho, viu? Meio termático. Hoje o neologismo tá toda. Tá foda. Porque ele é mesmo uma plataforma no estilo Mario mesmo, né? Até tem referências, né? Tem umas... não é tirar sarro, é referencia mesmo, né? Só que ele conta uma história bem diretamente, assim, né? Mais ou menos, né? Ele tem... A narração em si, ela tá bastante presente, assim. Ela tá bem diretamente interrelacionada com a história. O objetivo em si é a parte discutível, mas... ela tá lá, tá narrando bastante a história ali. Todo começo de mundinho lá tem uns livrinhos, né? Então é fácil, você tá lendo lá, mas também tá jogando uma plataforma, né? Mas vamos lá, vamos deixar bem claro para as pessoas. Braid, a gente controla o Tim, que é o protagonista, que ele vai passando por vários mundos e cada mundo tem um puzzle a ser resolvido, e esses puzzles são resolvidos através da manipulação do tempo, né? A primeira manipulação que a gente tem é o Shift, que faz o tempo voltar. Então você faz uma ação, ou você morreu, você segura o shift e você volta o tempo. Você pode acelerar a velocidade que o tempo volta ou não. Basicamente é uma manipulação do tempo. E os mundos seguintes são manipulações diversas do tempo, com outras características e outros puzzles. Normalmente se acumulando a esse efeito do shift, né? Exatamente. E só isso, sem nem dizer sobre o que é a história narrativamente, só esse conceito da mecânica que faz você voltar no tempo, já faz você concluir um monte de coisa sobre a história, né? A manipulação do tempo já é metafórica por si só, né? Bastante, porque ela traz justamente essa mensagem da possibilidade de você eliminar as causas dos seus problemas, né? Se você está diante da morte, você simplesmente volta e evita a situação na qual te colocaria na morte, né? Então, só de você ter esse poder de anular e de voltar no tempo para tentar desfazer as cagadas que você fez, já tem aí que você já começa a pensar, poxa, o que isso pode representar filosoficamente, metaforicamente, né? E o jogo também, de novo, só ajuda, né? Eu lembro que, não sei se foi no primeiro ou no segundo mundo, mas tinha algum livro que deu uma mensagem que eu fiquei pensando aqui muito sobre você aprender com seus erros, às vezes não resulta em nada, sabe? Tipo, que legal seria, tipo, a gente viver num mundo em que você fala, desculpa, se eu pudesse eu teria voltado no tempo. Aí a pessoa, é verdade, você teria mesmo. E aí você segue em frente com a experiência que você ganhou do problema, mas sem as consequências do problema, né? Exatamente. É essa a ideia que ele quer passar. É bacana, é filosófico, é bem profundo e tá totalmente ligado com a ideia da mecânica do jogo, né? Da manipulação do tempo. Isso que é tão bacana. Basicamente, então, a história do Braid é essa. A gente vai percorrendo vários mundos com o Tim e ele está tentando encontrar a princesa, né? Ele tem inclusive essa referência ao Mario, que no final das primeiras fases ele chega lá em frente de um castelinho, aí sai um dinossaurinho, qual é a do dinossaurinho, não sei. Também não. Sai o dinossaurinho que vem falar que a princesa está em outro castelo, né? Uma referência ao Mario, que todo mundo já conhece, essa frase. Sim. Mas é interessante que até esse conceito ele subverte em outros mundos, né? Ele dá uma brincadinha aí. Naquele que você vai e volta no tempo, né? Que se você seguir reto, a música vai tocando de boa, né? E você passa o dinossauro, você não tá dando uma foda pra princesa naquela hora, né? Você vai seguindo adiante, independente do que o cara tá falando. É bacana.
Como você conheceu o Braid, Judeu? Você conheceu há pouco tempo? Você conheceu faz muito tempo? Como é que é? Eu conhecia bem vagamente, sabia que existia um joguinho aí. Eu lembro da época, tinha aqueles memes lá dos caras jogando e tirando, e drogados jogando Braid. Você lembra disso? Não. Era um memezinho dos caras aí que jogava e ficava alucinando com Braid. Era uma grande merda. Mas Não era o Soulja Boy? Um rapper americano? Não era? Era assim. É o vídeo que é citado no filme Indie Game The Movie. Esse mesmo. Eu lembro na época ainda dessa merda. E eu, sei lá, eu lembrava só vagamente, e quando eu comecei a jogar jogos da Steam, eu vi o jogo, mas eu juro que eu achava que não era bom. A estética não me agradou muito. Eu achava que era justamente isso, um joguinho com mecânica que volta no tempo e ok, nada demais, né? Uhum. Aí você me passou, falou que é muito bom. Aí tinha promoção na Steam, eu comprei e, nossa, totalmente fantástico. Eu achei bom demais. Bom demais. Foi muito surpreendente pra mim. Foi bom que ninguém me deu muito hype, porque eu fui pra lá ainda com a ideia de que, eu joguei que volta no tempo. Bacana. E você conheceu como? Cara, eu conheci fazem muitos anos. Acho que tinha acabado de sair, porque eu lembro de ter visto todo mundo comentando que tinha saído o jogo. Eu não cheguei a ver o meme desse cara aí, desse rapper, dando uma zoada. Uhum. Mas eu tinha ouvido falar, acho que eu tinha lido em algum blog. Aí na época eu tava muito nesse negócio de puzzle, tinha uns sitezinhos da internet que dava pra você resolver uns puzzlezinhos e tal. E eu e uma amiga minha, a gente tava fazendo esse tipo de coisa direto. E aí quando saiu esse jogo, eu falei assim, olha, isso aqui parece uma coisa meio Mario e que tem uns puzzles, parece ser legal. Só que eu nem conhecia Steam na época, não sabia como comprar o jogo. E ficou nessa de, nossa, esse jogo deve ser muito legal, né? Um dia, quando der, eu vou comprar. E aí, se eu não me engano, foi o meu segundo jogo na Steam. O primeiro foi Portal, que eu criei o meu perfil só pra pegar Portal, porque tava de graça num dia aí. Ah, tá. E aí o segundo jogo foi Braid, que eu comprei. E faz muitos anos que eu joguei. E realmente, desde a primeira vez que eu joguei, eu achei incrível. Você acha que o jogo ele é muito difícil? Que os puzzles são complicadíssimos demais? Ou você acha que foi bem desenhado nesse quesito? A curva de dificuldade não é tão absurda assim? Não é absurdo, cara. Não é. É muito bem planejadinho. Os primeiros mundos são facílimos, eu acho até. Você vai aprendendo aos poucos como funcionam as coisas. E esse eu acho que é um dos primeiros puzzles. Não deve ser um dos primeiros. Eu tô me menosprezando também. Mas é difícil terminar um puzzle inteiro assim, sem nunca recorrer a alguma dicasinha na internet ou alguma coisa. Ai, como é que eu passo dessa fase aqui? Não, mano, Braid dá muita segurança de que você consegue fazer aquilo investindo tempo bastante, sabe? Eu acho que é justamente a mecânica de você poder voltar no tempo te convida a tentar sem se cansar, sabe? Tipo, você falhou, você aperta o shift e tentou de novo, apertou o shift e tentou de novo, apertou o shift e tentou. Você pode tentar quantas vezes você quiser, e eu acho que isso é muito legal na mecânica, né? Que mesmo que seja difícil uma fase, que tem várias, que tem alguns puzzles que eu demorei pra saber o que era pra fazer. Sim. Mesmo assim, ainda eu acho que ele te convida a ficar tentando quanto for necessário e que isso é uma vantagem. Ah, não. Eu nunca acho que parei de pensar tanto por esse sentido, mas, cara, com certeza, porque o que eu fazia isso de shift pra baixo e volta tudo. Desde o começo. Agora vai. É aquela hora que você fala assim, não é assim. Aí você volta tudo. Aí você fala, não, vamos do zero. Ai, cara. É muito bom, assim. No aspecto estético do jogo, acho que não tem muito o que falar, a não ser elogiar, né? Você não gosta muito da parte visual do jogo? É bom. Tá ali, veio fazer o que veio fazer, né? Veio fazer o que veio fazer, mas eu acho que ele tem um esmero nos detalhes que eu acho muito bonito. Eu gosto muito quando as pessoas se dedicam pra, vamos fazer isso aqui, mas vamos fazer bem feito. Né? Então, tipo, a arte das nuvenzinhas totalmente detalhadinhas, a roupinha dele, conforme ele anda, a roupinha vai balançando também, a grama, os bichinhos, todas as animações, tudo isso eu acho que são pequenas demonstrações de apego ao detalhe
que eu valorizo muito em qualquer tipo de mídia. Nos games também. Eu acho que eu acho muito legal isso. Eu acho que também ameniza um pouco, tipo, o peso da história, né? Tipo, não é um mundo feliz ali, mas, tipo, dá uma relaxada em você, sabe? A música tá tocando ali também e tal, então... Esse mundo meio Teletubby, né? Exatamente, cara. Você fica lá de boa. Eu acho que há um clima muito agradável. Essa arte que ela é bem estilizada, né? Ela é bem característica. Você olha pra ela e fala, pô, esse aqui é Braid. Eu acho que é legal, identificável, e ela foi feita realmente de uma forma bem leve, não muito forte, muito drástica. Ela é bem levinha e é bem agradável. Uma coisa meio expressionista, talvez, não sei. Porque, sei lá, podia ser que nem um Limbo da vida, assim, todo darkzão, que também ia combinar mais com a mensagem mesmo. Mas eu acho que a arte, assim, mais leve, ameniza um pouco, porque é um tema pesado, e os textos são pesados, são bem dramáticos, né? Então, equilibra muito bem, né? Eu acho. E a música... calmíssima, tranquila, uma música clássica, um violino. Ela colabora com esse clima de calmaria que ele te traz ao longo do jogo. Que mesmo você morrendo, caindo nos espinhos, você não fica nervoso por ter caído nos espinhos. Você jamais... Pelo menos eu não fiquei puto no jogo. Porque tem jogo que eu fico puto quando eu não consigo fazer alguma coisa. Mas esse eu não... jamais me deixou puto, mesmo com a dificuldade que tem em alguns puzzles. Com certeza, eu também não. Eu não gosto muito da cara dos bichinhos que andam, sabe? Daqueles. Sei qual que é. Eles são meio feiosos, né? Tipo, parece uma bola de câncer, sabe? São meio feios mesmo. São meio grotescos, não digo feios, porque são bem feitos, mas eles são grotescos. São grotescos, sim. Além da mecânica de voltar no tempo, né? A gente tem duas outras que divergem um pouco, né? Porque tem dois tipos de mecânica de voltar no tempo, né? A do shift e uma que o tempo volta conforme você anda pra frente e pra trás, né? Que volta no tempo são só essas mesmo. São essas. Mas tem outras duas lá que envolvem o tempo, mas não são sobre voltar no tempo, né? Tem uma que impede a volta no tempo, que é aquela que são as coisas verdes, né? Tá, não pensei tanto por esse lado. Tem as coisas verdes que impedem a volta no tempo, mas tem as outras duas lá. A roxa e o anel. O roxa e o do anel. A do anel eu acho que é fácil de analisar porque ele mesmo entrega isso nos livrinhos, né? É sobre o anel representar a princesa e como ele queria que o tempo parasse quando ele estivesse com ela e tudo mais. Mas e o carinha roxo? O que você acha que significa? O que você acha que significa, se é que significa alguma coisa essa mecânica? Na verdade, ele fala um pouco por cima também, né, na parte dos livros. A gente já vai entrar então nessa parte que a gente vai discutir a obra. Eu acho que a gente pode meio que se despedir das pessoas que não jogaram. Não, a gente já... desculpa, a gente falou o máximo que dava sem falar. Não, tá certo. Então, a gente agora vai falar bastante de Braid, bem específico, que eu acho que não é tão legal pra quem não jogou. Vai lá, joga, não é um jogo caro, não é um jogo tão demorado. Nem é pesado no seu computador. Não é pesado, dá pra você jogar bacana, tranquilo. É um jogo muito legal. A gente falou várias coisas aqui, então vai lá, vai jogar, que a gente agora vai conversar um pouco com quem jogou. Beleza, vamos lá pras mecânicas. Você falou do carinha roxo, né? Que cria um segundo você, né? Na verdade, antes de analisar o que aquilo pode significar, eu acho uma mecânica tão gostosa de se jogar porque é como se você estivesse se interagindo com você mesmo, né? Eu acho aquilo tão brilhante, cara. Às vezes eu ficava com raiva de mim mesmo. Não, cara, por que você fez isso? Nada a ver, você tinha que ficar parado. Você tinha que ir mais devagar, porra. Você joga com você mesmo, né? É um co-op solitário. Que diz também muito sobre o negócio, né? Você, ter raiva do seu passado, né? Porque você não fez isso certo antes, né? E agora você tem a chance de poder fazer certo, né? Se eu não me engano, pelos livros, fala alguma coisa sobre ele ter abandonado a princesa lá pra fazer a viagem, que ela queria ter ele junto com ela, tendo uma outra vida, e aí fala um pouco sobre a vida que eles queriam ter. Então talvez seja metáfora de uma dupla realidade, né? O que você queria fazer com o que você está fazendo de fato. Então talvez seja isso, né? O futuro que poderia ser e o futuro que de fato é. Né? Entendi. Então o futuro que poderia ser é a primeira coisa que você faz, mas você voltou no tempo para mudar aquilo que você fez. Então, você está coexistindo com duas realidades. Eu acho que é mais ou menos essa metáfora que ele tenta passar.
Não, é isso mesmo, é isso mesmo. A do anel é aquela coisa que é mais simples, né? Que fala que o anel, conforme se aproxima, o anel ele é um símbolo que afasta as pessoas, e conforme as pessoas se aproximam, diminui a velocidade das coisas, que o tempo passa mais devagar. Esse era o mais preguinha, né? Às vezes até soa um pouco destoante, né? Do resto do jogo, porque ele é uma mecânica que vem muito fácil. Não, parece que ele. É porque assim, você pode até jogar fora de ordem, mas acho que a maioria das pessoas prefere jogar na ordem os mundos. Sim. E como ele é o último, ele fica com essa cara de que ele foi o último a chegar, uma mecânica que não é fluida com a história, sabe? Mas eu acho que acho uma mecânica legal. Ah, não, é bem divertido jogar com ela, né? Só que ela tem essa cara de ter sido meio, chegou depois, que foi uma ideia que eu tive depois. Tem um filerzinho, né? Vamos conversar sobre um pouco da história, o que a gente acha que o Jonathan Blow tentou contar na sua história? Vou chutar a porta. Peraí, primeiro, vamos tentar seguir a ordem do jogo, que é, antes da gente chegar no que de fato poderia ser, o que a gente entende da história é que o Tim, por algum motivo, está correndo atrás da princesa, porque ele a abandonou outrora e que ele está tentando abandonou para viajar pelo mundo porque ele queria, que ele era um porra louca, e aí no processo ele passou pela casa dele para rever o passado, passou por onde ele morou quando ele era novo, tem várias passagens. Ficou andando na rua sozinho. Ficou lamentando a vida, e aí num determinado ponto ele quis encontrá-la novamente, né? Encontrar a princesa. Pois é. O que parece que é a história inicialmente. Só que pode chutar a porta. Não, ok. Só que no final, né? Tem a batalha final, todo mundo já jogou. Aquela cena fantástica final que você tá salvando a princesa do cavaleiro lá, né? Ela pede socorro e tal, e você começa a tentar ajudar ela vai abrindo os caminhos pra você até chegar no final, e antes de alcançar ela, as coisas começam a voltar no tempo, né? Você, na verdade, é obrigado a voltar no tempo. Isso que eu acho uma parte meio genial dessa parte específica. Porque, tipo, o jogo não fala pra você, não, agora você vai apertar Shift e você vai ver o negócio acontecendo aí, né? Você faz instintivamente, né? Porque sempre que as coisas dão errados, você fala, não, peraí, deixa eu desfazer. E na verdade, o desfazer nesse fato se tornou o fazer, né? Porque a realidade é que ela não tava indo te ajudar, ela tava fugindo de você, né? E tentando te matar, aliás, né? Tentando te matar no processo. Porque você é um stalker escroto que, fica olhando ela pela janela. Muito bizarro, muito bizarro. O que eu queria chutar a porta, na verdade, era falar sobre essa teoria de que, eu não sei se você leu isso, mas de que a princesa, na verdade, é uma metáfora para bomba atômica. Sim. No epílogo tem uma passagem que torna... Na verdade, no epílogo como um todo, tem passagens que tornam essa explicação análise meio que óbvia, eu diria. Porque tem uma citação direta, sabe? Você copia o quote, joga no Google, existe aquele quote, que é do agora somos todos uns filhos da puta. Sim. O que você acha dessa análise? Você acha que é bem assim mesmo? Primeiro, eu acho que como é que é o nome do cara? Jonathan Blow, né? Ele não teve nenhum objetivo de, tipo, tornar isso tão fixo assim. Não, a princesa é a bomba atômica e a história é sobre isso, né? Primeiro porque, durante a história toda, o objetivo era sobre contar e fazer você refletir sobre a impossibilidade de voltar no tempo, né? Sim. Umas coisas andam e tal. Como a gente falou, a passagem no jogo é tão importante quanto o objetivo, né? O período que você está jogando é tão importante quanto a mensagem final da história. Então, sim, prossiga seu raciocínio. Então, talvez seja uma análise que faça sentido, mas primeiro eu não acho que a princesa em si é uma metáfora para a bomba atômica. Tem um pouco, porque existe um final, verdadeiro, né? Que é aquele final de você pegar as estrelas, que quando você faz uma determinada coisa lá, dá bem a entender que é uma bomba. Só que o que eu acho dessa história, né? Eu acho que essa ideia é muito bacana, é muito legal, só que eu não acho que ele seria tão óbvio. Ele não teria... Se ele quisesse que fosse uma metáfora pra bomba definitiva, né? Tipo, a metáfora final fosse a bomba, eu acho que ele não colocaria uma citação óbvia. Porque eu não o conheço pessoalmente, mas pelo pouco que eu vi dele no Indie Game The Movie, né, que tem uma parte do documentário que fala sobre Bride,
E pelo que eu vi em uma ou outra entrevista dele, e pela própria reação que ele teve na época, né, do que lançou o jogo, porque ele tinha essa coisa de ir nos... Você viu, né? Que ele, na época que saía, quando alguém fazia um post e citava o nome dele, ele ia lá nos comentários e ia corrigir a pessoa das interpretações e discutir com elas. Era uma postura interessante. E eu acho que, do jeito que ele se dedicou, do jeito que ele se explicou sobre cada coisa ter um objetivo de estar ali, eu acho que ele não seria tão óbvio de colocar uma citação clara e direta à bomba atômica e, tipo, era essa a ideia que eu queria passar. Me parece muito simples. Ele foi sutil em tanta coisa, né? Vai entregar o grande simbolismo da obra tão na cara assim, né? Exatamente. Da mesma forma que muita gente fala que o jogo é só um jogo sobre separação. Não é, né? A primeira camada diz que é separação, a segunda camada diz que é sobre a bomba. Eu defendo que existe uma terceira camada que eu não consegui chegar. Eu não sei interpretar, mas eu não consigo dizer que é apenas isso, sabe? É apenas a bomba. Porque ele se dedicou tanto a fazer tantas coisas intrínsecas à história que eu acho que, sei lá, os coelhos, aquele dinossaurinho no final, os próprios monstros como eles são, e várias mecânicas que não condizem com a bomba atômica, com a explicação da bomba atômica, eu acho que ele não teria feito só pra fazer o jogo, sabe? Eu acho que ele pensou em tudo um pouquinho. Eu acho que tem uma história muito complexa sendo contada por trás disso. Eu acho que envolve, de alguma forma, a bomba atômica. Sei lá, é uma análise solta aqui. Eu acho que o Tim, ele de fato estava envolvido de alguma forma no projeto da bomba atômica, e o peso disso tudo foi tão grande nele que as ações dele acabaram fazendo com que a esposa, ou namorada, ou amante dele largasse ele, e agora ele só fica se arrependendo e remoendo as decisões dele. E é claro, sempre a bomba atômica remoendo também a cabeça dele por trás. Sim. Eu acho também que a bomba atômica realmente ela tem uma participação na história, porque é óbvio, né? Ele colocou lá, num outro final, deixa bem claro que tem alguma coisa a ver com bomba, mas eu acho que não para aí, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. A interpretação não para aí. A bomba, ela é um passo, da mesma forma que a ideia de que é uma história sobre o fim de um relacionamento também é só um passo. É só um passo para a interpretação. Talvez nem o Jonathan Blow tenha um objetivo assim tão claro final. Às vezes seja alguma coisa meio metafórica, às vezes seja uma coisa tão subconsciente dele que... Às vezes ele criou aberto mesmo porque ele queria ver como as pessoas iam interpretar aquilo, né? E independente do que ele diz, a gente jamais vai saber, né? Ele pode falar que não, ele pensou em tudo, mas a gente não tem como ter certeza de nada, né? Nada. Então... Pode ser até a história de um suicida, cara. Pode. Porque pensa, tem todas as nuvens lá, aquela estética meio de paraisesca. Paraisesca, tá ótimo hoje. Não, pode ser várias coisas, né? Eu acho que a interpretação da bomba, que foi a que se tornou mais famosa, né, pra quem jogou e depois foi pesquisar o final, eu acho que ela é uma interpretação válida, mas eu não consigo ver parando aí. Eu acho que provavelmente tem alguma coisa que amarra todos os conceitos do jogo, e inclusive o anel tem que amarrar de alguma forma, que eu acho que não pode ser tão tipo, em algum momento da história dele ele usou um anel e o anel tinha esse poder, sabe? Eu acho que deveria ir mais além do que isso, e eu acho que vai. Eu acho que vai tanto que eu não consigo pensar. Mas essa é a magia, né? A gente pode ficar brincando aqui de jogando ideias e jamais a gente vai ter certeza, mas a gente pode ter várias ideias legais, né? Tipo, por ser um suicida, por exemplo. Cara, não, mas é sério esse negócio de suicídio. Eu pensei nisso, porque tem uma hora lá que ela, lá no epílogo, tem alguns livros vermelhos. Tem um livro vermelho, eu acho, né? E dá pra meio que interpretar isso como o diário da princesa. E nesse fala sobre ele, o Tim, brincar muito tão perto da morte, né? Sim. Porque ele fez isso e depois os lamentos que a princesa teve. Então acho que tipo, pode ser alguma coisa ali, a princesa se lamentando a morte do Tim no final. Talvez, né? Alguma coisa, não sei, só jogando uma ideia. Ele falou que ele abandonou ela porque ele cometeu um erro, né? Ele fala, ela me abandonou porque eu cometi um erro, que na verdade foram vários, ele disse. E pode ser que o erro tenha sido a morte, né? A gente sabe que ele era alcoólatra, ele poderia bater nela, não sei, e ele poderia ser um alcoólatra depressivo, né? Não sei. Também. É uma obra que realmente
abre a mão pra várias interpretações. Mas enfim, de qualquer jeito, eu nem gosto muito dessa análise da bomba atômica. Eu gosto de pensar mais que a história é realmente um grande pensamento sobre voltar no tempo e desfazer as coisas. É muito mais bonito. Quando eu li essa análise da bomba atômica, eu até fiquei meio com raivinha aqui. Porque parece muito parece gratuito, né? Não, com isso. Parece que ele deu uma volta tão grande pra falar de uma coisa tão besta. E é muito não identificável também. Eu não tenho no meu dia a dia o peso de milhões de pessoas nas minhas costas. Não existe isso. Pois é. Mas no voltar no tempo é sempre algo que eu penso. Todo mundo pensa, né? Uma dos grandes lamentos da vida humana. Não poder desfazer as cagadas que faz na vida. Beleza, cara. Eu acho bacana, foi um bom papo. Eu gosto bastante de Braid. Eu joguei ele muito na minha vida. Fiz vários... Eu só não fiz tudo das estrelas. Porque precisa de muita dedicação e eu tinha preguiça de fazer. Todas as vezes que eu ouvia falar. Mas eu acho que é bem legal. Tem várias interpretações, é pra gente ficar pegando várias minúcias pra conversar, mas acho que não é o objetivo, né? A gente passou por bastante coisa aqui. Você gosta bastante de Braid, imagino, agora? Muito, gosto demais. Muito bom, cara. No Mangá ao Quadrado a gente tem o costume de terminar fazendo uma recomendação de mangá. Eu acho que a gente não precisa fazer exatamente uma recomendação de um jogo aqui. Mas a gente poderia falar de algum ou alguns outros jogos que você acha que tem uma sensação ou uma pegada similar com Braid, que você acha que é legal pra quem de repente gostou de Braid dar uma olhada e se não conhecer dar uma olhada. Você tem algum jogo que você sente que é nessa pegada, Judeu? Tenho aqui um. No começo do podcast a gente falou sobre mecânicas funcionando como metáforas ou pra passar alguma mensagem ou pra qualquer outra coisa. E, cara, Thomas Was Alone é um jogo que passa mensagem pelas mecânicas de forma muito simples, mas muito incrível, cara. Thomas Was Alone, pra quem gosta de Braid, eu acho que Thomas Was Alone é um jogo que vai encantar também, cara. Porque é muito simpático, é muito engraçadinho também. Digo, não que Braid seja engraçadinho, mas Thomas Was Alone é um ótimo jogo que também trabalha bastante esse conceito aí de mecânica como metáfora. Eu ia pensei em citar Bastion. Mas eu acho que tá meio óbvio Bastion e eu já falei um pouco de Shadow of the Colossus. Então acho que eu vou falar de Papers, Please. Já viu Papers, Please? Já, jogaço, cara. E é justamente uma ideia nisso, né? Existe uma mecânica e essa mecânica faz parte da história. Existe uma curva de dificuldade, o jogo vai ficando mais difícil, mas ele vai ficando mais difícil por motivos totalmente intrínsecos da narração que ele tá tendo de uma história, sabe? E você precisa entrar naquele personagem e precisa realizar suas tarefas que fazem parte do jogo. Ele não deixa de ser um jogo, mas ele ainda assim tem uma história correndo por trás e que determinadas ações suas podem mudar ou como avança a história. Existem decisões, eu acho que ele até vai um pouco além do que o Braid, porque as decisões influenciam na história. E eu acho que é um jogo bacana assim, pra quem gosta dessa pegada. Ele só não é de ação, né? Ele é uma coisa mais diferente, uma coisa mais burocrática. É diferente. Burocrática é a palavra. É a palavra. Que é isso aí, cara. A mecânica como é que um cara numa alfândega se sente, né? É mais ou menos isso. É assim. Exatamente. Então acho que é um jogo bacana pra quem gostou de Braid e atrás dar uma olhada também. Mas é bem diferente. Mas a ideia narrativa que a gente falou tanto no começo é basicamente a mesma. Concordo. Dito isso, encerramos aqui o nosso primeiro Segunda Potência, que o nome ele é bem metalinguístico, né? Acho que ficou bem claro pra galera o que ele significa. Com certeza, cara. Com certeza. Então, semana que vem não tem Segunda Potência. Provavelmente nos vemos no Mangá ao Quadrado. Então, até mais, Judeu. Até mais. Até mais, cara. Você tá achando estranha essa despedida. Eu sinto vazio por dentro. Mas obrigado a quem ouviu até aqui. Até mais. Até mais. Chegou a polícia aí, hein, ó. Você tem certeza que você comprou o Braid? Ou será que a polícia foi aí, ouviu o podcast e falou: esse cara aí tá pirateando?